Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Microfone Compartilhado. Nós estamos trazendo mais um convidado. Hoje o Lucas vai bater um papo com a gente já vai explicar um pouquinho sobre o tema, com mais detalhes para vocês, tá? Então, Lucas, primeiro, antes de tudo, em nome do canal, quero agradecer a sua participação, agradecer pelo seu tempo aqui para falar com a gente. Seja muito bem-vindo aqui ao canal. E eu vou te pedir para se apresentar um pouco melhor, fala um pouco sobre você. Claro, primeiro agradecer aí você, Thiago, pela iniciativa, né, de trabalhar, fazer esse canal aí, tá fazendo isso pelo pessoal, isso é muito legal. Segundo, agradecer por estar participando, por compartilhar um pouco das minhas experiências aí que eu tive com você e com o seu público, com o pessoal que segue o canal aí, que te segue. É uma honra para mim estar aqui, porque tanta gente qualificada você me convidou, fico muito feliz e agradecido. Obrigado mesmo. E como você falou, né, meu nome é Lucas Maia Simplício, tenho 34 anos, a gente se conheceu aí na época da fusão do HSBC com o Bradesco. Eu vim na época que eu estava morando em Curitiba e vim aqui para São Paulo, atualmente moro aqui em São Paulo. Foi nessa época que a gente se conheceu, uma época boa, muito trabalho, muita loucura, mas valeu muito a pena. E atualmente eu continuo trabalhando lá no Bradesco, eu trabalho como analista de projetos. Eu morei 10 anos fora, quase 10 anos, a maior parte dele nos Estados Unidos. E aqui no Brasil eu rodei bastante, por causa do emprego do meu pai mudava bastante por causa do emprego, então eu nasci em Fortaleza, cresci em Recife, morei em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, morei em Curitiba também por causa do emprego, então já fui eu, né, já meio que seguindo meu pai, eu fui para Curitiba, depois fui transferido, para mim foi tranquilo transferir. Por causa dessa vivência de morar em tantos lugares, para mim é tranquilo mudar. Mudança é uma coisa, para mim, que é bem de boa, eu levo numa boa. Então, assim, trazendo para vocês o tema central da nossa conversa hoje vai ser, né, aproveitando o gancho do que o Lucas falou, como foi fazer o ensino médio nos Estados Unidos. Então, ele teve algumas vivências, algumas experiências, trocas de estados dentro dos Estados Unidos, mas o tema central vai ser esse, né? O Lucas pontualmente tem uma situação que, olhando para o meu grupo de amigos, eu não tenho nenhum outro amigo que eu me lembre que tenha passado por essa experiência específica, né? Que é de fazer o ensino médio nos Estados Unidos. Eu achei bem diferente. Eu achei que, de fato, era um tema que era interessante de trazer aqui para a gente, tá? Então, Lucas, eu vou fazer algumas perguntas e, com base nessas perguntas, a gente vai trocando ideia, fica bem à vontade em relação a tudo que a gente for falando, tá bom? Beleza. Então, ponto de partida, né? Vamos de novo naquela ordem cronológica dos fatos, né? O que originou a sua ida aos Estados Unidos, né? Você falou que nasceu em Fortaleza, passou por alguns estados aqui no Brasil e até, de fato, ir para os Estados Unidos. Então, a primeira pergunta é, o que originou a sua ida aos Estados Unidos? Por que os Estados Unidos? E com qual idade você foi para lá? Beleza, vamos lá então. O que originou foi o seguinte, o meu pai tinha uma regra dentro de casa, então quando a gente estava crescendo, meu pai sempre tinha essa regra, porque ele via no mercado de trabalho, meu pai trabalha até com RH, então ele via, um dos diferenciais que se precisa no mercado é ter o inglês fluente. Uhum. E meu pai colocou uma meta lá em casa que todos os filhos dele iriam fazer intercâmbio para aprender inglês. E pensando, eles vão fazer o high school, ensino médio lá, porque quem é mais novo aprende mais rápido, tem menos dificuldade para aprender, então são novos. Então, o que originou foi essa ideia, esse ponto de partida que meu pai teve. Daí você perguntou por que os Estados Unidos. O primeiro, assim, para quem me conhece e quem não me conhece, eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Todo mundo conhece como os Mormons. Os Mormons têm sempre aqueles missionários, sempre tem missionários americanos, sempre vinham muitos americanos, né? Com a mochilinha, com aquela plaquetinha no bolso. E como na nossa igreja sempre tiveram os missionários americanos, sempre teve muito contato com os Estados Unidos, então a gente criou esse relacionamento mais com os americanos, com os Estados Unidos. E aí foi partindo daí que eu acabei indo para os Estados Unidos, no estado de Utah, que é onde é a sede da igreja, tá bom? E eu fui com 15 anos. Quando eu fui para lá, eu fui 15 anos. Tinha 15 para 16. A responsabilidade veio logo cedo, né? Bom, aí já entrando na segunda pergunta, Lucão, a segunda pergunta seria o seguinte, aí talvez seja até complexo de explicar, porque lá você foi transitando bastante, mas vamos pensar no ponto de origem, né, que você morou lá no início. Como que era o local que você morava e tendo essa visão Brasil e Estados Unidos, olhando para o local, o que você enxergava de mais diferente assim do Brasil para os Estados Unidos nessa época? Tá, cara, era bem diferente, tá?
Vou falar basicamente ali de onde eu fiz o high school, que é o estado de Utah, uma cidadezinha chamada Orem. E a capital é Salt Lake City, e essa cidade fica uns 40 minutos de Salt Lake City, mais ou menos aí uns 30 quilômetros. E é muito diferente do Brasil, completamente diferente do Brasil. Ainda é hoje em dia, naquela época ainda mais. Principalmente eu morava em Recife, então Recife é muita gente, aquela correria, é uma cidade grande. E onde eu fui morar lá era uma cidade muito pequena, é bem rural mesmo, assim, fazenda. Era no meio das montanhas, rodeado de montanhas. Já começava aí a diferença, né? Tipo, montanha, sair de um lugar de praia para montanha, ou para quem mora em São Paulo só vê prédio, você vai só ver montanha. Então era rodeado de montanhas. O nível de elevação lá era muito alto, o lugar era muito alto. Você chegava lá, tinha que se acostumar com respirar, aprender a respirar lá, porque era bem diferente, o ar muito rarefeito. Como falei, assim, não era tão rural, era bem rural, bem fazenda, mas tinha tudo que você pensar. Tinha um Walmart perto, tinha um shopping na cidade e tal, mas era um único shopping só. Você pensar nos Estados Unidos, vai para Miami, tem 50 mil shoppings, mas não, nessa cidade aí era só um shopping só. Mas o legal é que aquele sonho americano que a pessoa pensa, né? Tipo, pensa nos Estados Unidos, pensa naquela casa com uma cerquinha branca, o vizinho na frente, deixa ali as coisas na rua, ninguém leva. Era desse jeito mesmo. As casinhas cultura, todas iguais. Né? Cultura. Mas era interessante isso, tipo, a casinha, os vizinhos moravam em casa tudo igual, as casas sempre todas grandes, o quintal grande, jardim, você podia, como eu falei, podia deixar as coisas ali fora, ninguém levava. Agora o clima era bem diferente, né? Porque como era montanha, fazia bem mais frio durante a época de inverno. O inverno é rigoroso demais lá. Então são 8 meses só de frio, 6 de neve, 8 de frio, tem 3 meses ali que é tranquilo, um mês do verão que é quente, porque apesar de ser nas montanhas também é deserto, então fica bem quente no verão. E assim, mais lugar, tipo, as pessoas são diferentes. Como eu falei, por ser um pouco mais rural, ser mais afastado das cidades grandes, as pessoas de lá da cidade têm aquele jeito mais de interior, mais interiorano, sabe? O que era bem legal também, porque aí falam muito dos americanos, que o americano é diferente e tal, e eles realmente são diferentes, claro, cultura diferente, pessoas diferentes, mas por eles terem mais esse lado interiorano, eles são super educados, eram bem mais educados, muito gente boa, assim, pessoa muito boa, muitas vezes que você pedia, tipo, eles faziam para você, então foi bem legal essa parte aí, e o lugar que eu morei lá era esse, era bem essa parte de, sei lá, de convivência muito igual, muito parecida, né? Não tem uma disparidade muito grande como tinha aqui do pobre, rico, classe média, alta, classe média, baixa, não tinha, tipo, era tudo muito parecido, bem interior, bem calmo, super calmo, uma tranquilidade muito grande, tudo muito tranquilo, você poderia deixar seu carro, não precisa nem trancar o carro quando você deixava o carro lá, pessoal do high school, já os juniors que já dirigiam de 16 anos, molecada ia de carro, deixava os carros tudo aberto, não ter que se preocupar com isso é bem legal. É outra realidade, né, cara? Quando a gente compara com o Brasil, jamais a gente pensaria nessa possibilidade. Completamente, cara. Assim, é engraçado, né? Porque a gente fala isso aí, e aí posso contar a história, né? Vou contar uma história aí relacionada a isso, né? Com essa tranquilidade, que você perguntou como que era lá era bem tranquilo. E aí uma vez a gente saiu do cinema, já era noite, a gente foi no cinema, a gente tava um grupo de amigos, e aí a gente tava indo, andando, conversando e tal, de repente a gente só vê um amigo nosso que queria sentar no banco da frente, saiu correndo na frente para entrar no carro primeiro, aí ele, beleza, ele chegou, pegou, entrou, abriu o carro lá, fechou a porta, a gente continuou andando, tipo, o que ele tá fazendo nesse carro? Porque não era o carro que a gente tava. Ô, louco! Era um outro carro, ele entrou no carro de uma outra pessoa. E ficou lá? Tipo, ele demorou pra perceber que ele não tava no carro certo. Ele começou a olhar assim, tipo, putz, não é o carro. Aí foi e fechou. E aí você vê, né, que, pô, vai no cinema, pra ir no cinema o pessoal deixa o carro aberto, nem tranca o carro, vai voltar, o carro tá lá no mesmo lugar. Então era essa parte boa de morar mais no interior. Terceira pergunta, cara. Então, você foi pra lá exatamente com esse intuito de aprender a língua, né? Então, como que foi a sua adaptação à língua, né? E aí entra até uma coisa que talvez você já tenha até respondido, mas você hoje como professor de inglês, inclusive,
você afirma que nessa idade, nessa fase que você foi, de fato é mais fácil aprender inglês? Vou responder já a última, tá? Essa pergunta que você fez. Quando você vai mais novo, é assim, você aprende mais rápido, tem mais facilidade, o seu ouvido é melhor quando você é mais novo para pegar as palavras, o sotaque também, onde estressar a palavra. Então, essa é uma coisa que eu passo até para os pais. Tem muitos alunos que são pais, e falam: se você puder mandar o seu filho quando ele é novo, nem que seja para você ir junto numa viagem, passar um tempo lá, levem o filho quando é mais novo, ou coloquem numa escola de inglês, ou para fazer inglês quando é mais novo. Não precisa ser tão novo, tipo 5, 6 anos de idade, não, mas pelo menos 10, 11, 12 anos. Eu comecei a aprender inglês com 11 anos. Então, meu pai já tinha aquela meta lá: meu filho vai fazer o intercâmbio, então ele tem que chegar lá, tem que falar alguma coisa. Então, quando eu fiz 11 anos, meu pai me colocou no inglês. E aí, mais novo, vai aprendendo, retém mais palavras, né? Você retém vocabulário. Quando é mais novo, você tem a sua memória é melhor. Quando a gente é mais velho, a gente vai ficando mais velho e vai esquecendo das coisas. O pessoal mais novo não, lembra. Então, se os pais puderem colocar os filhos, né, no inglês, uma idade mais nova, 11, 12 anos, eu recomendo que coloquem, porque vale a pena, a criança vai aprender mais, vai reter mais vocabulário, e o ouvido é melhor, vai poder falar as palavras de uma forma mais clara. Isso me ajudou também na vida. Muitas vezes, lógico que eu tenho um sotaque, né, quando eu vou falar inglês, mas muitas vezes demoram para reconhecer meu sotaque. Porque quando eu fui mais novo, então consegui assimilar bastante o jeito que eles falam a palavra, onde eles estressam, como eles falam as frases. E muitas vezes é difícil. Às vezes eles não conseguem reconhecer. Ele fala: você tem um sotaque, mas eu não consigo reconhecer de onde. Por causa disso, né? Porque eu fui mais cedo, pude treinar um pouco mais meu ouvido, então vale a pena ir mais cedo. Aprendi mesmo, é verdade, não tem como negar. Então, assim, pensando na adaptação, né, do inglês, você foi com 15 e começou com 11 a fazer aqui. Então, digamos que você teve 4 anos de preparação aqui, até de fato ir para lá, né, para os Estados Unidos. Isso mesmo. E aí, como é que foi essa adaptação lá? Cara, foi difícil, não vou mentir. É difícil para todo mundo. Por mais que eu tenha feito inglês aqui, você chega lá, é completamente diferente. Então, a gente está eu sempre faço isso nas aulas com meus alunos. Você vai aprender do livro, o livro sempre vai falar assim, por exemplo, um exemplo muito grande é o How are you? How are you? I'm fine, thanks. Então sempre aprende isso, né? Na escola de inglês você aprende isso. How are you? I'm fine, thanks. Você chega lá, não tem um How are you? I'm fine, thanks. Você chega lá, How's it going? Aí, tipo, o quê? House? A casa? Né? Tipo, já... E eles nunca falam I'm fine. Por mais que você fale How are you? Eles nunca respondem I'm fine, thanks. Eles sempre falam How are you? I'm good. I'm great. I'm awesome. Eles vão mudando, então tem várias maneiras diferentes. Perguntei um How are you? O cara falou I'm good. Eu falei: não, mas ele não falou I'm fine. Cadê o I'm fine? Tô esperando aqui. Legal. Mas é difícil, cara. Não vou mentir. Exige esforço. Exige que você fale todo dia. Tem que praticar. Uhum. Você não vai praticar, você não vai aprender. Tem muita gente que eu conheço que vai lá fazer intercâmbio, mesmo mais velho, passa um tempo, vou lá, acaba indo, mas passa muito tempo com um brasileiro. Aí não adianta. Aí não adianta, você não vai evoluir como deveria o seu inglês. Mas é uma dificuldade monstra, muitas vezes, para algumas pessoas, para outras nem tanto, facilidade. Mas você toma uma nas cabeças, você vai aprendendo, né? Até o estresse da palavra, onde colocar o estresse na palavra. Então é coisa que você vai aprendendo no dia a dia. Mas eu vou contar mais algumas histórias aí para vocês verem que quem me conhece, meus alunos principalmente, ou quem me conhece agora, tipo, o teacher fala tudo, mas o teacher não nasceu sabendo, não. Eu tive que ralar também. Passei por umas situações engraçadas lá para aprender inglês. Teve um caso, fui num restaurante para comer crepe. Só que a palavra crepe em inglês é outra coisa. É lixo, cocô. E a palavra em inglês, ela se pronuncia crepe. Aí eu cheguei no restaurante e falei: eu quero um crepe. Aí o cara olhou pra mim e falou assim: o banheiro é logo ali, tá cheio, fica à vontade, viu? Mas quando ele falou, você entendeu? Eu entendi que ele tava brincando de volta comigo, tava me zoando, assim, falei: vixe, eu acho que eu falei a palavra errada aqui, né? Aí ele falou pra mim: não, é crepe. Eu falei: tá bom, crepe. I want a crepe, not I want a crepe. E aí é só vivendo para aprender, né, Lucão? Cara, só vivendo para aprender. E assim, tem muita gente que tá aprendendo inglês, fica com medo de falar: eu tenho medo, né? Vou falar uma palavra errada e aí e tal. Tem que falar essa palavra errada, porque se você não falar a palavra errada, você não vai aprender.
Outra pergunta, Lucão. Pensando na sua rotina, no seu dia a dia, como que era a sua rotina, assim, na semana, né? Você falou que entrava às 8 da manhã, saía às 2 da tarde, e depois, o que você fazia? E no final de semana, né? Você até citou o exemplo do cinema e tal. O que mais, assim, como que era a sua dinâmica de dia a dia? Cara, a dinâmica do dia a dia era assim, como falei, 8 horas começava as aulas, então 7 acordava, café da manhã, isso é uma outra coisa interessante aí que eu tive que me acostumar lá. O café da manhã lá é um dos principais, né? Então você come lá um baita de um breakfast. Você tem, acorda, é ovo, é bacon, é French toast, tem tudo. Você imaginar, os caras têm no café da manhã. Então você come bem no café da manhã, sai no café da manhã reforçado, até por isso que a aula começava até mais tarde, né? Então você chega lá, você já tá bem alimentado, e aí tinham as aulas, como eu falei, na aula era daquela forma. Tem uma aula numa sala, ou sei lá, minha aula de história era numa sala com outras pessoas, só que todo mundo tipo, todo mundo de faixa etárias diferentes. Então, eu era um cara do primeiro ano, mas eu tinha uma aula de história com um cara do terceiro ano. Caramba! Então, isso é bem diferente lá. Por mais que você faça, tem algumas aulas que são específicas para a sua idade, para a sua série, né? Mas tem outras que não. História não era, sociologia também não era. Então você se relacionava com pessoas mais velhas, com um cara que estava para se formar. Então isso era bem legal, né? Porque eram experiências que trocavam dentro da sala de aula, que o cara mais velho já tinha passado, e ele podia te ensinar uma coisa ou outra. Tinha um intervalo ali no meio-dia pro almoço. Só que aí que tá, o nosso almoço a gente tá acostumado. A gente vai almoçar um arroz, feijão, uma mistura ali, uma carne, um frango, um negócio. Chegava no almoço na cafeteria lá do high school, você pode levar o seu próprio almoço se você quiser, ou você poderia comer lá. Se comesse lá era $2 o almoço. Mas o almoço era assim, era sempre um sanduíche com uma fruta, um leite, era bebida para vocês não tomaram, leite, ou leite achocolatado ou leite puro mesmo. Caramba! Esse é o almoço deles, cara. Era um sanduíche, uma pizza, às vezes tinha pizza. No mais, assim, de diferente quando tinha, era tipo tinha um macarrão oriental lá, que era gostoso, que eles faziam. Às vezes tinha um yakisoba lá que colocavam na hora do almoço. Mas o almoço deles é esse. Que são as refeições principais, é o café da manhã e o jantar, né? Mas beleza, almoçava, saía de lá, outra classe, outra aula, terminava o dia. Na época que eu fazia esportes, que eu entrei pros times lá, aí eu tinha treino, treino é todo dia, por isso que eu falei lá que outra razão que eles são bons também, o treino lá é todo dia, tipo, praticava tênis, o treino do tênis era todo dia, 1h30, às vezes até 2 horas de treino por dia, o pessoal do futebol americano, o pessoal do basquete, isso aí era treinar, para quem, e todo mundo lá tem um lugar para ir, por exemplo, o que eu quero dizer com isso tem vários clubes que são formados dentro do high school. Tem o pessoal que gosta, tem os nerds lá que gostam de Star Wars. Tem o clube do Star Wars, e você pode ir pro seu clube, passar 2 horas lá, você vai ver filmes, vai falar sobre Star Wars. Tem o clube do xadrez, o pessoal vai ficar jogando xadrez. Tinha um clube lá do Medieval Times, de época medieval. Aí o pessoal até se vestia com roupa medieval para ir na reunião do clube. O pessoal inventava várias coisas. Então, no high school é legal por causa disso. Tem vários clubes lá dentro do high school, então você pode, dependendo do que tipo de pessoa que você vai se achar lá dentro. Tem um clube da dança, o pessoal que ficava dançando depois, tinha lá uma sala de dança do próprio high school que podiam usar. E final de semana é final de semana, cara. Final de semana era curtição. O que tinha bastante, o que era bem legal, isso lá. O próprio high school fazia eram danças do colégio. Então, o colégio tinha dança, tinha festa. Então, tinha festa para você ir. Pelo menos uma vez por mês, uma festa do colégio. E aí o mais legal, que é outra coisa também da cultura, que eu deixei por último para falar, né, do dia a dia que você perguntou, são os esportes. O esporte faz parte do dia a dia deles lá, é muito importante e mexe com uma cidade. Todo mundo, como falei, saía do high school, saía das aulas, ia praticar 2 horas, 3 horas por dia. Por quê? Porque no final de semana, normalmente, ou na sexta ou no sábado, sempre tinha um jogo do time da escola. E aí, pra gente fechar, Lucão, eu queria que você dissesse o seguinte, né, numa visão de compilar mais ou menos tudo aquilo que a gente foi falando, né, no decorrer da história que você foi contando, pensando nesse aspecto, né, a gente até acabou de falar de algumas dicas importantes, mas o que você recomendaria para quem tem o desejo de fazer o mesmo, né, seja alguém que tenha a idade, né, ali 14, 15 anos, ou para um pai, né, de um adolescente que esteja nessa faixa de idade? O que você recomendaria
para quem quer fazer e viver a mesma experiência que você viveu? Para os jovens, os adolescentes que querem viver essa experiência, que coloquem ela como meta, vão e façam. E se você for, como eu disse, tente se perder na cultura deles, no dia a dia, sabe? Entre de cabeça mesmo na cultura deles, na língua, para você aprender o máximo. Não desista, porque a língua não vem fácil, como a gente falou do esforço durante essa conversa que a gente teve hoje aqui. Tente, pratique e fale bastante. E antes de ir, para ir, incentive seus pais, incentive seu pai, pai, eu quero muito fazer, mostre o que você quer fazer, ajuda o seu pai a guardar o dinheiro também, guarda você o dinheiro também. Então, façam isso. Para os pais, procurem empresas de intercâmbio, porque é uma experiência maravilhosa, sensacional para os filhos de vocês, é uma experiência única, é diferente, é legal, o filho vai amar, é difícil a saudade que vocês vão sentir, mas vale a pena. Para vocês que são pais que querem que os filhos de vocês possam estudar fora, façam essa meta, como meu pai teve a meta também, eu tenho a meta do meu filho de estudar fora, façam uma meta, acho que muito é fazer metas e cumprir essas metas, trabalhar para cumprir as metas, apoio, quiser ajuda até para falar com algumas empresas, ou recomendar a empresa que eu fui, eu recomendo, falo com as pessoas lá, a gente dá um jeito, né? Mas o importante é incentivar mesmo o seu filho aí a ter essa experiência fora e juntar o dinheiro, começar juntando dinheirinho, fazer um planejamento para o filho ir e poder ter essa experiência lá fora. O Lucas, inclusive, ele é professor de inglês, né? Então, eu vou combinar aqui com o Lucão para deixar aqui um contato dele, WhatsApp, algo do tipo, além do Instagram, favor. Né? Porque, assim, melhor do que aprender, é aprender com alguém que de fato viveu isso na prática, né? Viveu lá, né? Então, facilita muito o aprendizado. O Lucão é uma referência, né? No tempo que a gente trabalhou junto, ele já dava aula para algumas pessoas e todo mundo falava, cadê o professor de inglês? A gente já sabia que era o Lucas, já, né? Então, é legal, a forma de ensino, eu tive a oportunidade de fazer algumas aulas com o Lucas e eu sei que a metodologia é muito legal. No mais, Lucão, é isso. Eu quero te agradecer aí pela oportunidade de você compartilhar essa experiência com a gente. Obrigado mesmo por participar, obrigado aí pelos elogios também, Thiago, e é um prazer. Quem quiser entrar em contato, sou de fácil acesso mesmo, quiser perguntar, tem gente que tem dúvida, que acha que é uma coisa difícil, mandar o filho, cara, não é questão mesmo de se planejar, se programar, ter essa meta e fazer, mas pode falar comigo, para também falar inglês, eu ensino para muita gente, né? Foi o meu primeiro emprego, um emprego verdadeiro, assim, de carteira registrada, né? Foi dando aula de inglês lá nos Estados Unidos, foi ao contrário, na verdade, dando aula de português, depois eu fui dar aula de inglês, os brasileiros que vinham para lá fazer o curso, muitas vezes tem brasileiro que vai fazer curso lá de um mês e tal, dava aula de inglês para eles, e aí depois eu passei para dar aula de português para os americanos que vinham para o Brasil, para os gringos que vinham para o Brasil. Então, assim, adoro dar aula, adoro ajudar as pessoas, então quem que precisar de uma ajuda aí, sintam-se à vontade. Então o Thiago vai colocar aí o contato, pode entrar em contato comigo, faço questão aí de responder qualquer pergunta que vocês tenham, de ajudar da maneira que eu possa ajudar dentro da minha possibilidade, e é isso, estamos juntos. Obrigado aí, Thiago, pela oportunidade de participar aqui com você. Show. Gente, no mais é isso, obrigado pela atenção, quem ficou até aqui no vídeo. Vou pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixa seu like aí também, porque é super importante, e claro, se você tem pessoas que têm curiosidade a respeito do tema, compartilha com essas pessoas para que mais pessoas sejam impactadas positivamente com esse vídeo, tá bom? Gente, obrigado pela atenção, até mais, valeu.